Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Luciano aqui na área, Luciano das Placas. Hoje, com mais 3 componentes, para a gente ampliar então nossa playlist, vamos falar hoje de fusíveis, chave e circuito integrado, um componente extremamente importante no avanço da tecnologia e no estudo das nossas placas e da eletrônica. Bora para a aula? Então vamos começar a abordar esses 3 componentes, os fusíveis, circuito integrados e chaves, tá? Eu vou trazer aqui agora o esquema, porque aí eu consigo mostrar para vocês no esquema o que são esses componentes. Ó, então a gente consegue então encontrar aqui, ó, é a representação, o símbolo da chave, tá? É muito comum você ver isso, ou ainda desse jeito, ó, alguma coisa assim, tá bom? Mas é algo que você vê que 2 contatos, né, estão separados. Essa seria, obviamente, a chave normalmente aberta, eles normalmente escrevem desse jeito. E esse mesmo símbolo, esse mesmo jeitão, você encontra no relé, a gente já mostrou isso no relé. O diferencial do relé é que você encontra alguma coisa que vai representar a bobina, né, tá? Nós já mostramos isso em algum momento. E o contato que seria propriamente a chave, né, do relé. Então olha como é bacana como as coisas vão se fechando. Você encontra a chave, tá? Essa que a gente acabou de ver agora na luzinha, volto janela. E o relé, quer dizer, é uma bobina que nós também estudamos ela separadamente. E se essa bobina estiver acoplada com a outra chave, com um contato, eu tenho então uma chave, vamos dizer assim, magnética. Ao energizar essa bobina, eu tenho essa chave ligando e desligando. Então você começa a pensar numa coisa meio que automática, uma automação, ou uma aplicação ou uma implementação para um outro circuito e tal. Quer dizer, nesse caso em especial eu preciso que um dedo vá lá e ligue e desligue essa chave. Aqui não necessariamente, eu poderia ter algo mais sofisticado ligando essa bobina, que por sua vez liga a chave, que no modelo anterior, vamos dizer assim, mais antigo, né, teria que ser um dedo ligando ali, tá? Então essa que seria a ideia e o símbolo da chave. O fusível seria bem interessante também, a gente já consegue ver ele aqui. Então é comum também a gente ver essa representação do F, F1, F2, F3, sinal que tem 3 fusíveis no circuito, tá? Você vai encontrar desse jeitão, né? Bem parece com o desenho dele, ou alguma coisa parecendo com um tio, tá? Um tiozinho assim. No meio da fiação, no meio do condutor, você tem um tio. E aí, obviamente, próximo dele você vai encontrar lá um F3, um F4 e assim por diante. E o circuito integrado, aqui eu consigo mostrar um para vocês. Se eu subir um pouquinho mais aqui. Quanto ao circuito integrado, esse seria um deles, ó. Esse é o circuito integrado. Tem vários aqui nesse esquema, mas deixa eu pegar esse aqui para vocês, ó. Como é que você vai encontrar? Como é que eu posso reconhecer então, professor, um circuito integrado no esquema? Bom, normalmente eles vão representar assim, ó. Tem alguns casos como um triângulo, tá? Que é o caso do símbolo de amplificador operacional, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Isso não deixa de ser também uma representação de circuito integrado, tá bom? Mas é mais comum ainda um retângulo, né? Um quadrilátero, né? Um retângulo, um quadrado. Ó, veja que aqui também é um circuito integrado, que a gente chama de regulador, mas é um circuito integrado. Ele tem um encapsulamento como se fosse um transistor, mas no fundo ele é um circuito integrado, tá? E aí onde a gente representa os pinos dele, né? Olha, veja só, nesse caso pino 1, pino 2, pino 3 e o pino 4. Veja que esse circuito integrado tem 4 pinos. Eu tenho aqui pino 1, acho que não aparece aqui no esquema, pino 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, quando a gente estiver aqui de volta na luzinha. E tem outros aqui, deixa eu ver se eu consigo passear. Nesse tamanho aqui a gente consegue ver, tá bem ampliado. Olha aqui, esse é bem interessante. Veja que é o circuito integrado maior. Eu encontro, por exemplo, o pino 29, significa que ele tem o quê? 29 pinos. Eu tenho aqui pino 31, então eu talvez não tenha pegado o último pino, mas sinal que ele tem 31 pinos, 32, tá? Então, esses números representam os pinos do circuito integrado, né? Então, se o número maior é 32, implica dizer que de um lado eu tenho, então, eu devo ter 16 pinos de um lado, tá? 16, e 16 pinos do outro lado. Então aqui está o pino 1, pino 2, pino 3, aí aqui está o pino 16, aqui estaria o pino 17, 18, 19, e aqui o 32. Tá? E seria mais ou menos isso. No caso, se encontrar algum que tem... aqui, ó, pronto. Aqui é uma representação bem interessante, que eu havia falado agora há pouco. Um tal de TL-C2272. E a gente, como eu sou muitos, uma diversidade muito grande de circuitos integrados, o interessante é que eu passei primeiro nos que a gente chama de datasheet. Mas já falo disso, não antes de voltar aqui para a lousa para mostrar melhor quem é cada um deles. Bom, pessoal, aqui então no caso do circuito integrado, olha aqui, era mais ou menos isso que eu estava querendo dizer para vocês. Veja que eu tenho então no circuito integrado alguns pinos do lado de cá e alguns pinos do lado de lá. E são sempre simétricos, tá?
Se eu tenho 7 pinos do lado de cá, eu vou ter 7 pinos do lado de lá. Então aqui eu tenho, por exemplo, 2, 4, 6, 7 pinos. Então eu posso garantir que esse é um integrado de 14 pinos. E essa marquinha me indica que aqui é o pino 1, aqui seria o pino 7. Logo acima então do 7 seria o pino 8. E aqui o 14. Ok? Teria do lado de cá pino 1. Aqui o 7. 8 ficaria aqui e aqui o 14. Seria mais ou menos desse jeito que nós veríamos o tal do circuito integrado. Tá bom? E como ele é uma diversidade muito grande, eu sugiro que vocês façam esse tipo de pesquisa. Eu vou pegar ele aqui para a gente ver juntos aqui qual que é o código dele. Esse código aqui em cima é um código mais parecido com lote, com o que seria que talvez o fabricante se identifique. E o que interessa para a gente é esse código aqui embaixo. Ó. Normalmente o código vem acompanhado de letras e números. Então esse CD4075 é o que nos interessa. E é por esse número que eu vou pesquisar, tá bom? Vamos lá para a busca na internet para você entender o que é o datasheet de um circuito integrado. Bom, então aqui no navegador você vai encontrar um monte de coisa uma vez que você digitou, vai lá o código do CI, CD4075. E aí pode ser que o que você acha não tem nada a ver com o que você quer, por exemplo, como, sei lá, um uísque, uma bebida, ou alguém oferecendo o componente. Mas o que me interessa é realmente o interface, o que é o integrado, porém como o fabricante concebeu. Aí ele vai escrever dentro do circuito integrado, desse retângulo, dessa figura geométrica, o que tem lá dentro. Aqui por acaso, né, só para pontuar, você tem aí 3 portas OR dentro dele. 3 portas OR com 3 entradas. E aí a gente consegue ver então quem são esses 7 pinos, olha aqui. Eu consigo ver então aqui o pino 1, o pino 7, ó, o 8 vai realmente lá em cima e o pino 14. Então veja que se o componente em si, esse que a gente acabou de ver agora em cima da luzinha, não te dá muita informação, mas ele é exatamente o componente físico, aqui no que a gente chama de datasheet, numa folha de dados aí traduzido diretamente do inglês, eu encontro exatamente o que ele é, exatamente o que tem lá dentro dele. Isso vai nos ajudar muito. Mas como no momento realmente a importância é só da gente apresentar, eu achei por bem trazer também o interface dele, que também não deixa de ser uma apresentação aqui. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais, porque se esse integrado que eu mostrei são 3 portas OR, outros não tem nada a ver com isso, tem outras coisas aqui dentro. Vamos falar agora um pouquinho da chave. A chave é muito tranquila, porque já mostramos, por exemplo, o símbolo dele, né? Você vai encontrar ele como algo assim, e ele vai realmente interromper algo, né? Então veja, se eu tiver, por exemplo, uma tomada aqui, aquele plug que a gente normalmente coloca o nosso 110 ou o nosso 220 volts. Aí, normalmente são 2 fios, um desses fios vai entrar na chave, e o outro vai passar direto, por exemplo, para uma lâmpada, vai? Então se eu quisesse ligar e desligar a lâmpada, o componente que eu iria, vamos dizer, controlar para fazer essa lâmpada ligar e desligar seria uma chave. Ao ligar, a lâmpada certamente acenderia, né? E ao desligar, você tem então aí um controle dela. Então essa que seria a chave, porque os equipamentos que a gente vai mexer, eles vão ter realmente uma chave liga e desliga, tá? Então não tem muito o que falar dela. O que você vai ver muito é jeitões diferentes, né? Veja que isso aqui é uma chave, que ela tem uma posição que esse ponto comum com esse está normalmente fechado, e ao apertar, quem está fechado abre, e esse ponto é o que estava normalmente aberto, quem está aberto fecha, né? Então se eu colocasse, por exemplo, um multímetro aqui para a gente aferir isso, ele está aqui naquela função para medir diodo ou continuidade, né? Quando a gente encosta, ele indica um curto ou uma continuidade, tá? Só para mostrar aqui, se eu pegar esse ponto que seria o ponto comum com esse, ele deveria apitar, caso a chave esteja boa. E aqui não, porque é um ponto normalmente aberto. Mas ao apertar, ele deve apitar, se tivesse boa, né? Tá falhando mesmo, ó que legal. É bom que dá para vocês perceberem, ó. Ele tá querendo acionar ou não. Mas tem uma boa aqui. Ó, quase que quer acionar. E aqui é o que está normalmente fechado, quando apertar ele abre. Quando aperto abre. Porém o que é normalmente aberto, quando eu aperto, ele não fecha. Mas tem uma boa aqui. É do mesmo jeitão. Essa normalmente fechada. Quando eu apertar ela abre. E quem está aberta, quando eu aperto ela fecha. Vou soltar, ela deve abrir.
Acho que é um pouco da minha mão também, tendo mau contato aqui. Olha que beleza. Então, normalmente aberto, quando eu toco ela fecha, né? Soltei, ela abre. E esse normalmente fechado. Quando eu toco, ela abre. Né? E aí você vai ver normalmente as inscrições nas chaves. Dá para ver um NC e um NO. Esse NC é de normalmente close, né? De aberto, melhor de fechado. E open, esse O é de open, normalmente aberto. E esse com é de comum, ou seja, esse ponto comum, ele fecha com essa, está bem claro no desenho da chave, né? E esse comum, ele vai fechar com esse ponto aqui. E a inscrição tá normalmente aberto, sem você tocar nela, e tá normalmente fechado, sem você tocar nela. E ao tocar, os estados mudam, né? É bem interessante. Essa é uma chave bem curiosa, não deixa de ser uma chave também liga e desliga, só para um outro tipo de função, tá bom? E aqui não é diferente, é uma chave muito parecida com essa, só que ela vai manter o estado, né? Nessa situação você tem um ponto comum que vai fechar com uma e abrir com a outra, e quando você mudar, e deu o contrário, tá? Então, por exemplo, eu tenho um ponto, eu acho que é esse aqui do meio que é o comum, então esse vai estar normalmente aberto, ou melhor, fechado, e com esse deve estar normalmente aberto, tá? Então se está normalmente aberto, quando mudar de posição da chave, ela deve fechar. E obviamente quem estava fechado deve abrir. Tá? Quando mudar de posição, ela deve fechar. E assim por diante. Tá? Então quem está fechado vai abrir ao mudar. E quem está aberto vai fechar ao ligar. São as situações. Aqui não é diferente. Tem outro tipo de chave também muito comum, que a gente chama de Deep Switch. Às vezes dentro do equipamento você quer combinar algumas coisas, então são chaves que você muda na posição que você achar interessante. Tem alguns control box aqui, por exemplo, que um desses números, deixa dá pra ver aqui, ó, número 1, número 2, número 3, ele vai parametrizar a caixa, por exemplo, com o ligado, você está com o sincronizador ligado ou desligado, posicionamento de agulha. Então, mas não deixa de ser chaves, tá bom? E a ideia aqui é só pra gente mostrar chaves. Aliás, a gente tem um vídeo aqui no canal e a gente mostra a aplicação desse tipo de chave, que é a gente chama de Deep Switch. É só clicar no kart aqui, que vai aparecer no vídeo, e você vai ter contato então com esse vídeo que nós já montamos aqui no canal. Então veja, ele está na posição que, se aqui está escrito on, ó, dá pra ver? Aqui deve ser off, então aqui está desligado. E veja que está mesmo desligado, ó. E quando eu mudo de posição, eu devo ligar ela. É que acaba dando mau contato aqui com a mão. Mas nessa posição ela está ligada. Nessa posição estaria aberta. Tá? E aí você tem combinações com duas chavinhas, o Deep Switch, com 4, com 6, com 8, com quanto o fabricante ou o engenheiro achar razoável. E não difere muito dos outros, vai encontrar uma variedade, assim, variações mesmo de chave. São chaves, por exemplo, para a mudança de 110 e 220. Tá? Então, ou seja, se está nessa posição, para baixo, ó, ela deve estar fechando esse ponto com esse. E deve estar aberto esse ponto com esse. E ao mudar para 220, por exemplo, tá? Você fecha esse ponto com esse e deve abrir esse ponto com esse. São as situações. E isso é muito útil para o fabricante, para o cara que vai utilizá-la, né? Então você tem na praça um monte de chaves. Por exemplo, eu peguei um control box ou uma caixa que está com uma chave dessa quebrada. Por exemplo, é muito comum acontecer, nessa posição não tem nenhuma marcação, tá vendo? Tá fechando esse lado, ó, e esse lado tá aberto, tá? Aí quando eu mudo de posição, ó, veja, aqui tá aberto e aqui tá fechado. Quando eu mudo de posição, aqui que estava aberto está fechado, e aqui agora que estava fechado está aberto. Então vamos supor que queimou um dos lados. Nessa posição ela está boa e nessa não. Então se não tiver nenhuma descrição, você pode tirar, muda os fios de posição e você inverte a chave. Você teria a chave funcionando, só que agora o outro contato, que em vez de desligar, vai estar ligando. Se ele não for utilizado, é claro, né? Então tem chaves que você usa só 2 pontos e o outro ponto fica sem utilização. Então dá para você utilizar sem precisar trocar ela. Uma vez que você entender, é claro. Bom, acho que a chave a gente já falou bastante e vamos falar um pouquinho do fusível aqui. Bom, então por último vamos abordar o fusível, e ele é bem interessante, ou melhor, bem simples, não tem muito o que discutir com ele. O que é um fusível que não é um cilindro, né? E dentro dele não tem um cabelinho, um fio,
que vai dizer o seguinte, pelo menos deveria dizer, né? Que tem casos aqui que a gente brinca, até brinca, fala com o cliente, de que às vezes queima tudo no equipamento e o fusível tá bom, né? Então se aqui tá marcando 10, vamos ver se eu consigo trazer aqui para vocês verem. Se dá para ver, 10, ó. E implica dizer que ele suporta 10 amperes. Então pode circular e deve circular aqui uma corrente de 10 amperes. Então são duas coisas importantes quando a gente estuda eletrônica que a gente vai falar. A tensão e a corrente. Então a tensão tem a ver com aquela coisa de volts, né? Um tal de 12 volts, 6 volts, 24 volts. Tá? E a corrente tem a ver com aquela coisa do 1 ampere. Às vezes você encontra assim, amp ou só A, 2A, 3A, 0,5 ampere, tá? Então você encontra mais ou menos assim as inscrições. Então é isso. Eu trouxe aqui alguns, não vou misturar para não me dar dor de cabeça para separar, mas eu tenho aqui, ó, eu comprei alguns fusíveis, tá aqui o fusível de vidro, tá a medida dele 5 por 20, deve ser 2 centímetros por 5 milímetros, e a corrente dele, que é o que me interessa, tá? 2A. Então pra gente aqui, pra nossa área, é muito o tal do grande e o tal do pequeno, mas você tem aí uma infinidade, em outras áreas até, de tamanhos de fusível. Então, basicamente, você vai ter dois tipos de fusível aqui para nossa praia, para nossa área aqui que a gente vai estudar. É um fusível chamado grande e um fusível chamado pequeno, né? Não tem um intermediário, não. Agora, e se tratando de outras áreas, você pode encontrar fusíveis de outro jeito. Eu até tenho aqui, mas não quis trazer para não tumultuar. Mas tem outro jeitão. Até parece um resistor, parece outros componentes, mas são fusíveis também. Né? Mas esses são os mais comuns que a gente vai encontrar na entrada. O que eu tenho aqui? Eu tenho um cabelinho, que se por esse cabelinho, por esse fio, circular uma corrente maior do que diz o corpinho dele, ele vai romper. Então eu trouxe aqui como experimento, por exemplo, vou pegar um fusível que vai de meio ampere. E eu tenho aqui uma fonte, tá? Tá marcando nesse momento 10 volts, só que é uma corrente de 3 amperes. Como é que o fusível teria que se comportar? Como curto, né? Como se eu estivesse encostando uma ponta na outra, ó. Desse jeito, tá? Então se eu medir ele, assim eu estou dizendo que o fusível está bom. Peguei esse aqui e tá bom. Tá dando continuidade, né? Diferente desse daqui. Só que esse aqui eu vou queimar ele de propósito para vocês verem como é que ele deveria se comportar. Quando queimado, é claro. Então eu estou colocando nele aqui uma corrente maior do que ele suporta. O fabricante disse que ele suporta meio ampere. Eu estou colocando 3 aqui. Ó. Vamos ver se dá para vocês observarem aqui. Com a câmera bem perto. Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Olha lá. Você viu que ele rompeu, acho que deu pra ver a claridade aí. Se você assim, não sei se ele tá bom ou não. Se eu colocar de um lado e do outro, eu noto que não mede nada, tá? Implica dizer que o fusível não tá bom, tá bom? Mas esse acho que é o mais óbvio, o mais simples e elementar dos componentes para medir. Ele, uma chave, né? Então tá aqui. Eu acho que aqui a gente falou bastante por hoje de mais 3 componentes. Circuito integrado, fusíveis e chaves. Ei, tá gostando dos vídeos aqui do canal? Então já deixa seu like. Se não for inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho das notificações, porque assim quando a gente subir vídeos novos, você vai ser o primeiro a ser notificado. E deixa também um comentário para ver se os vídeos que você está vendo aqui é exatamente o que te agrada. Quem sabe o seu comentário seja então o próximo vídeo que a gente vai produzir aqui no canal. Valeu, obrigado, até a próxima.